Olá, amigos do SEACE. Hoje a gente vai estudar mais um tema de O Livro dos Espíritos. E quem quiser ver com mais detalhes o tema de hoje, está no capítulo 8, Emancipação da Alma, e as perguntas vão de 400 a 412. E o tema é o sono e os sonhos. Então hoje a gente vai debater um pouquinho aqui, trazer perspectivas, trazer relação também com outras áreas da ciência, que o espiritismo também é ciência, para a gente instigar mais esse tema, que é bem bacana. E aí, na pergunta inicial, Allan Kardec e sua equipe perguntam: o espírito encarnado permanece tranquilo no corpo físico? E é a forma, como muitas perguntas do Livro dos Espíritos, a forma como os espíritos respondem, às vezes assim nos dá um certo choque de realidade. E eles falam: alguém gostaria de estar numa prisão? E aí a gente entende que a nossa matéria ainda é muito grosseira, aqui no plano de provas e expiações, né? E aí, quanto mais grosseira essa matéria, maior é o desejo de liberdade do espírito. Ao mesmo tempo, também a gente faz um contraponto. Apesar de estarmos aprisionados, o espírito encarnado nesse corpo material, a gente pega uma relação com a metamorfose de uma borboleta. Ela antes era uma lagartinha, depois vai para um casulo, né, numa crisálida, e o estágio final ela se torna uma borboleta, um ser exuberante, bonito, um ser alado. E aí eu gosto de comparar isso também com o espírito encarnado, né? Por quê? Vamos colocar que quando a gente está nesse casulo, nessa crisálida, a gente fica aprisionado de fato, não consegue se mexer. Só que ali dentro daquele casulo, dentro do nosso corpo, está acontecendo uma série de transformações. A gente capta coisas do mundo, internamente estamos mudando, e aí no final dessa metamorfose se torna o ser que é a borboleta. E aí pra gente isso seria o quê? A nossa chegada à nossa pátria real, que é o plano espiritual, onde a gente vai conseguir exercer, dependendo do nosso processo evolutivo particular, todas as potencialidades que o espírito é capaz. E chegará um momento que seremos luz, puramente luz. Então é interessante a gente também enxergar por esse modo, apesar do sofrimento, da dor que é estar preso a um corpo, né, das dificuldades, mas chegará um momento que a gente vai vencer a nossa metamorfose particular. E aí também é interessante, eu coloco para vocês, para ver essa questão de que quanto mais densa, quanto mais pesada essa matéria, maior é o desejo nosso de se libertar. Eu recomendo também o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Por que eu estou recomendando esse capítulo? Porque lá, nesse item, diferentes categorias de mundos habitados, fala sobre os diferentes mundos pelos quais nós já passamos e pelos quais nós ainda vamos passar, dependendo do nosso grau coletivo de progresso espiritual e particular também. Então há o mundo primitivo, há o nosso mundo atual, que é expiação e provas, há o mundo de regeneração, que a gente está lutando para chegar até lá, há o mundo ditoso ou feliz, e há o mundo celeste. Entendendo também que isso é só uma organização didática, não é algo totalmente restrito, não é algo totalmente exato. Isso é só para a gente entender melhor esses diferentes mundos. E aí, outra pergunta interessante: a alma repousa durante o sono? Não. O nosso corpo físico repousa, descansa, dorme. Pelo contrário, os espíritos eles estão sempre ativos. E aí, durante o nosso sono, durante o nosso recolhimento aqui na Terra, a alma utiliza dessa oportunidade, dessa chance para se libertar. Só que se libertar
parcialmente, porque há um laço fluídico que ainda conecta o espírito ao corpo físico. Então, é uma libertação parcial. Embora nessa libertação é possível o espírito exercer suas potencialidades, como, por exemplo, resgatar coisas do passado, fazer pressentimentos sobre o futuro, justamente porque está se utilizando de suas capacidades de uma maior maneira do que se estivesse preso ainda ao corpo físico, ou, digamos, a gente ainda está acordado, em vigília. E aí o espírito caminha no espaço para ter outros tipos de interações com espíritos desconhecidos, interações com espíritos amigos, familiares. Então é legal a gente pensar que realmente é uma libertação. E aí a gente frisar que tem essas limitações, né? Dependendo do grau do processo evolutivo particular de cada um. Então, quanto mais depurado nós estamos, melhor a gente vai conseguir exercer as potencialidades do espírito quando ele consegue se libertar no sono do corpo físico. Outro ponto bem importante também, o sonho ele não vai acontecer só quando se tem um sono completo, por assim dizer. Em todos os tipos de repouso ou maneiras que os nossos órgãos, o nosso corpo físico consegue ficar anestesiado, é possível sonhar, é possível essencialmente que o espírito se liberte de maneira parcial do nosso corpo. Então não é só um sono completo que vai libertar o espírito. Então flashes de repousos, sonolências passageiras, isso também liberta o espírito. É importante a gente frisar isso. Outros pontos também bem importantes que os espíritos nos falam, né? Guiados pelas perguntas de Allan Kardec e sua equipe. Sonhos pesados, horríveis, trágicos, eles não condizem com a realidade? A gente imagina, né? Eu particularmente tenho sonhos assim. E muitas vezes acordo muito, muito cansado, muito pesado, às vezes até triste. E aí isso não tem relação com a realidade, com a nossa realidade, e aí os espíritos novamente dando aquele choque de realidade falam, pelo contrário, vocês se enganam. Por que a gente tem esses sonhos trágicos, horríveis? Aí vamos pensar por algumas perspectivas, né? A partir do nosso grau evolutivo, do nosso processo evolutivo particular, a gente, quando entra nesse estado de sonho, a partir do sono, e o espírito consegue se libertar, a gente vai entrar em sintonia e frequência de acordo com o que a gente está vivendo aqui na Terra, no plano encarnado. Então, se o meu sonho é trágico, é horrível, é pesado, é porque a minha frequência não está legal, não está elevada, a minha sintonia não está com pensamentos elevados, com coisas boas, com a minha prática no bem. Então, a coisa não está boa. Então, esses sonhos justificam a nossa sintonia, a nossa frequência, que reverbera nessa libertação do espírito. Então, não é para a gente pensar, sonhei uma coisa muito trágica, muito horrível, isso não tem a ver com a minha realidade. Então, é preciso a gente parar, refletir, ver como que está a nossa sintonia, a nossa frequência e as nossas ações aqui na Terra. E aí, nesses sonhos, a gente pode, de acordo com isso, com essa sintonia, a gente pode ir até mesmo para mundos inferiores. E aí é o que torna o sonho, às vezes, até mais horrendo, até mais trágico. A gente consegue ir para mundos inferiores, justamente por essa nossa frequência e a nossa caminhada evolutiva. E aí, nesses mundos inferiores, nessas frequências baixas, os espíritos rígidos, perversos, equivocados vão se aproveitar para exercer sua influência sobre nós. E aí causando dor nos nossos sonhos, nessa volta para o corpo, né? Do espírito ao corpo. Aí a gente acordar de uma maneira um pouco atordoada, um pouco atormentada.
E aí eu trago um outro choque que o Livro dos Espíritos, junto aos Espíritos, trazem pra gente. Quando nos perguntam, o que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Às vezes as crianças, os adolescentes nos perguntam isso. E aí, em boa parte das vezes, vamos dizer assim, a gente não sabe responder o que é o sonho, o que a gente faz quando dorme. E aí eu trago para vocês um paralelo com outro campo da ciência, a neurologia. Tem um pesquisador, se vocês puderem ver vídeos dele, chamado Siddhartha Ribeiro. Ele é um pesquisador da área de neurologia, e aí ele conta que por muito tempo, em épocas antigas, por exemplo, Grécia, a questão dos oráculos, muitas tribos indígenas, povos indígenas, eles davam valor, um valor intenso, um valor benéfico aos sonhos, seja nos oráculos, seja nas interpretações e bases indígenas. Eles davam esse valor muito importante para os sonhos, para entender os sonhos, para significar de alguma maneira e para objetivá-los. E aí o Siddhartha fala que isso que acontecia muito em outras épocas, em muitos povos, hoje já não acontece nesse mundo que a gente vive atualmente, um mundo globalizado, um mundo muito, por vezes muito acelerado. Não se tem essa interpretação dos sonhos, não se tem essa objetivação dos sonhos. E aí eles brincam, isso já o livro dos Espíritos, século XIX, né? Já trazendo essa perspectiva de que a gente não sabe responder quando nos perguntam sobre os sonhos. E, de fato, o Siddhartha traz também essa ideia já no século XXI. Inclusive, ele tem livros também sobre isso. Então, a gente perdeu esse vínculo com os sonhos que nossos povos antigos tinham, né? Nossas épocas passadas valorizavam isso. E a gente também trazendo, não só para o Espiritismo, mas para outras religiões também, é importante que a gente entenda os nossos sonhos. Lembrando só nesse ponto final, digamos assim, de que quando a gente tem esse sonho trágico, muito pesado, ele de fato está assim por conta da nossa caminhada aqui na Terra. Então, como os sonhos não seriam importantes? Então é importante estudar os nossos sonhos, estudar as nossas ações. E aí outra coisa que eu achei fantástica é que os espíritos falaram dessa forma: os espíritos que ao desencarnarem logo se desligam da matéria tiveram sonhos inteligentes. O que isso significa? Então, espíritos que desencarnaram, se desligaram imediatamente da matéria, tiveram sonhos inteligentes. E aí a gente pensa pela seguinte perspectiva, de que eles tiveram sonhos inteligentes e conseguiram se desligar mais fácil da matéria porque eles aproveitaram o sonho para ajudar, para se melhorar intimamente no trabalho espiritual. Ou seja, se o espírito durante o sono, por meio do sonho, consegue se libertar parcialmente e ir para outros mundos, ter interações espirituais com diferentes categorias de espíritos, então é utilizar essa oportunidade, essa chance do desdobramento espiritual para se melhorar a partir de um trabalho num plano espiritual, a partir de um trabalho num plano com espíritos desse plano também, que desencarnaram. Então, quando ele fala que teve um sonho inteligente, foi porque esse espírito utilizou dos desdobramentos espirituais, né, dos sonhos para se melhorar e para ajudar um coletivo espiritual. Entende? Então é a gente o quê? Aproveitar, agarrar essa chance. Só que não é fácil. Eu estou aqui falando para vocês, parece ser fácil. Só que aí tem ferramentas para isso. Seja a nossa vida prática cotidiana para nos melhorar, né? Para a gente valorizar o outro, que todos são importantes, mas também a gente utilizar da nossa ferramenta essencial, que é a prece. E aí eu recomendo para vocês uma leitura curta e que conecta muito a esse assunto. Está lá no capítulo 28, Coletânea de Preces, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e a prece A Hora de Dormir, que é o do item 38. E aí a gente fazendo essa prece, não necessariamente desse capítulo, uma prece única, uma prece particular sua. Você pode rogar, você pode pedir,
poxa, eu quero fazer um trabalho durante o meu sono do corpo físico e da minha libertação espiritual, eu quero ajudar alguém, eu quero estudar com algum espírito superior ou com algum espírito familiar, enfim, eu quero melhorar de alguma maneira. Então você pode pedir isso e você precisa estar em sintonia com isso, certo? E aí isso é só uma orientação inicial, a questão da eficácia da prece. Porque se esses sonhos continuarem muito pesados, muito trágicos, aí eu recomendaria, sugiro para vocês procurarem um atendimento fraterno. Porque aí, lá no atendimento fraterno, vocês podem até ser encaminhados, dependendo do que está acontecendo com vocês, para um tratamento espiritual, certo? Então, se vocês verem que a prece, os seus pedidos não estão funcionando, né, procure um atendimento fraterno. Essa é a outra orientação, sugestão que eu dou a vocês. E também eu trago uma outra perspectiva também, do plano material, para instigar vocês. Às vezes, esses sonhos muito trágicos, muito perversos, pesados, não é só em relação ao espiritual. E aí eu trago para vocês, para que serve o nosso sono? O nosso descanso, o nosso repouso? Lá na noite, quando a gente dorme, dependendo do horário, né, particular para cada um, o sono, ele é, digamos assim, um descanso para o nosso cérebro. E aí tudo o que aconteceu no nosso dia, tudo entre aspas, né, tudo o que aconteceu no nosso dia, os aprendizados, as vivências, as emoções, o cérebro, no sono, ele vai guardando aquilo, pouco a pouco, vai guardando, por isso que é importante a gente dormir, né, para o cérebro guardar informações, criar memórias, né, memórias fluidas, memórias mais persistentes, mais consistentes. Então isso é a parte científica do que o nosso cérebro faz durante o nosso sono. E aí, por que tu está trazendo isso, Rodrigo? Como é que foi o seu dia? Se o cérebro durante o sono vai guardar tudo o que aconteceu com a gente, como é que foi o teu dia? Tu brigou muito? Tu discutiu no trabalho? Tu não está tendo uma relação legal com a tua família? Enfim, não aconteceram coisas boas, o teu cérebro vai guardar isso de alguma maneira ou de alguma quantidade ou intensidade. E aí, no dia seguinte, durante a madrugada, tu teve sonhos trágicos, sonhos pesados. Por quê? Porque o teu dia anterior não foi bom. Entendeu? Então, a gente consegue trabalhar isso nesse campo científico também. E aí, para a gente vencer, como não é só o espiritual, para a gente vencer esses sonhos pesados, o que a gente precisa fazer no nosso dia anterior? É claro que isso não é uma receita, né? Mas que a gente pode tentar. Tentar fazer do nosso dia um melhor dia, né? Trabalhar as nossas relações que estão difíceis, criar boas relações no nosso trabalho, fazer boas leituras, buscar novos conhecimentos, não só o que está relacionado à nossa área profissional, encontrar os amigos, encontrar os familiares, sorrir, ter momentos de alegria, ter um momento que você vai assistir um filme, um vídeo bacana, enfim, dialogar coisas boas, enfim, fortalecer ao longo do seu dia coisas boas. E aí, possivelmente, é bem provável que o seu sonho, porque o seu cérebro vai ter guardado essas coisas boas, que o seu sonho não seja algo tão pesado. Certo? É interessante a gente pensar por essa perspectiva também. E aí eu faço uma ressalva também importante. O nosso amigo Vitor, também do SEACE, e eu, a gente fez estudos anteriores sobre letargia, catalepsia, sonambulismo. O Vitor trouxe para a gente a questão da dupla vista e da êxtase. E por que eu estou trazendo esses temas de volta? Porque se você, quando tiver um tempinho, veja os vídeos lá no canal do YouTube sobre esses temas que foram já estudados. Porque esse assunto, sono e sonhos, estão intimamente ligados a sonambulismo, a êxtase e a dupla vista. E eu vou trazer rapidamente, porque não é o tema de hoje, um esquema para vocês. Se no sonho que a gente está estudando hoje, o espírito consegue se libertar parcialmente, né, e exercer algumas de suas potencialidades, tem uma gradação nisso. O sonho
está aqui na primeira barrinha. No sonambulismo, o que é o sonambulismo? O espírito consegue ter uma libertação maior. No êxtase, consegue ter uma libertação ainda maior que no sonambulismo e que no sonho. Já na dupla vista, essa libertação é ainda mais grandiosa, ainda mais intensa. Então tem uma gradação: sonho, sonambulismo, êxtase e dupla vista. Então por isso que é importante vocês depois, quando tiverem um tempo, quando estiverem bem, vejam esses assuntos também. Não só nos vídeos do YouTube, mas também em livros, conversando com alguém que saiba sobre o assunto, né? Busquem mais esse tema, que eles estão intimamente ligados. E aí eu trago também uma pergunta interessante. Por que nem sempre a gente se lembra dos sonhos? E aí eu trago duas perspectivas. Uma é que as faculdades do espírito não estão totalmente desenvolvidas, né? As potencialidades não estão totalmente desenvolvidas, e isso vai de acordo com a caminhada evolutiva de cada um, né? Que a gente já discutiu isso. E a outra é que, lembra do laço fluídico que ainda liga o espírito ao corpo, apesar dessa libertação? Então as impressões do que se viveu no sonho ficam impregnadas no espírito e não no corpo. Por isso, uma certa dificuldade do nosso corpo físico, da nossa questão cerebral em conseguir lembrar dos sonhos ao acordarmos, certo? Então, há essa perspectiva do nosso grau evolutivo, ainda não ter as habilidades do espírito totalmente desenvolvidas, e a questão de que as impressões ficam no espírito e não no nosso corpo. E aí uma coisa também que às vezes a gente leva para um certo lado místico, para um lado de interpretações, que é o significado dos sonhos. Só que isso a gente precisa ter muita cautela e muita atenção. Eu trouxe alguns pontos para a gente falar sobre isso. Por que a cautela e por que a atenção dos significados dos sonhos? Que a gente quer muito saber por que acontece, o que isso quer dizer, né? E aí tem pontos que os espíritos nos trazem. Sonhos não são sempre anunciações exatas do futuro, mesmo que apresentem imagens reais para o espírito. Ou seja, o sonho não vai ser sempre uma previsão do futuro. É importante a gente saber disso. Já vou explicar daqui a pouco no último ponto o porquê. Os pressentimentos podem acontecer se o espírito encarnado buscá-los. Ou seja, eu tive um pressentimento no meu sonho, né? E aí, se eu buscar esse pressentimento, essa previsão, enquanto encarnado, ele vai acontecer de fato. Pressentimentos até relacionados à nossa questão do desencarne. Quando vamos desencarnar? Isso pode acontecer nos sonhos também. Só que isso vai depender, como eu falei, do nosso grau de evolução, da nossa caminhada, do nosso processo evolutivo. Para a gente chegar a um ponto que a gente consegue exercer tanto as nossas potencialidades enquanto espírito, que a gente consegue alcançar a época do nosso desencarne. Sonhos podem ter o efeito da imaginação. Esse é um dos pontos mais importantes, porque lembra que eu falei da outra questão científica de que o nosso cérebro guarda o que a gente viveu no dia ou até nos dias anteriores? Então, o nosso sonho ele vai exercer esse efeito da imaginação. Por quê? Porque no sonho vão estar questões, vão estar perspectivas também de quando estávamos acordados, em vigília. Então, por isso, há uma certa dificuldade, né, em ter aquele sonho realmente como algo exato, como uma significação e como uma previsão exata. Porque é uma mistura de coisas que aconteceram enquanto eu estava acordado, de imagens reais que estão acontecendo no sonho, e às vezes na nossa ainda incapacidade e no nosso estado atual, a gente não consegue separar essas coisas de quando eu estava em vigília e do que foi realmente o sonho, a libertação parcial do meu espírito. Há uma mistura. Então, por isso o significado do sonho requer uma atenção e uma cautela.
certo? Então eu acredito que esses foram os principais pontos que a gente deve frisar. E aí, ó, tem uma parte também bem legal mesmo, sobre isso. Além dessa questão da gente pegar aspectos do nosso cotidiano e se misturar com o sonho, também lembra que eu falei no início que o sonho ele pode ter aspectos do passado resgatado, aspectos do futuro, então tudo isso se mistura. Daí a cautela, daí a nossa atenção para os sonhos. E não você querer de imediato significá-los, certo? E aí o que eu, para finalizar esse estudo, eu coloco para vocês, né, que é muito importante. Tem um trecho dentre essas perguntas que os espíritos falam que Deus proporciona o sonho para o espírito conseguir ter essa liberdade, né? E que ele coloca como se fosse uma hora do recreio, para a gente ter um encontro com outros espíritos, espíritos familiares, espíritos amigos. Então eu achei interessante essa hora do recreio. Só que aí a gente utilizar esse recreio, que é o sonho, que é a libertação parcial do espírito, para um sonho inteligente. A gente brincar, a gente se divertir, encontrar espíritos que gostamos, mas a gente também aprender coisas novas, visitar lugares que estão precisando. Então a gente fazer esse recreio do melhor possível, certo? Com muita alegria, com muita humildade, para a gente também aprender, certo? Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que possa ter esclarecido. Pesquisem mais, busquem mais, porque aqui esse vídeo não traz tudo, certo? Trouxe coisas também para instigar vocês. E é isso, a gente vai aprendendo junto. Eu tenho muito que aprender também. É um assunto que foi muito importante para mim. E gratidão por estar aqui com vocês. Um grande abraço.